A paz do Senhor Jesus, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens da Assembleia de Deus, Ministério Fonseca, em Cachoeira de Macacu. Tão bom estar aqui com vocês nesse tempo de quarentena, né? Que nós estamos tentando, nos adaptar a uma nova realidade. É uma pena que, por enquanto, a gente não vai poder estar junto, mas nós da equipe da Escola Bíblica Dominical estamos tentando fazer assim, o melhor sempre para vocês. Vou gravar um vídeo da primeira aula. Nós estamos iniciando nosso segundo trimestre do ano de 2020. Com essa revistinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Quem não conseguiu, quem não pegou a revista, entre em contato para poder conseguir ela. Pegar com o Lincoln, com o evangelista William, tá bom? E nós vamos estudar esse trimestre inteiro sobre o livro de Josué. O livro de Josué é um livro assim maravilhoso. Por quê? Ele é o primeiro livro de 12 livros que chamamos de livros históricos. Vem depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Lembra quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Por ser 5, chama-se de Pentateuco. A Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Os livros da Bíblia, ela está em ordem lógica. Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito por Moisés, Não foi o primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento. Mas ele está em primeiro lugar, por quê? Porque ele fala da origem das coisas. O livro de Gênesis é início, ou origem, Em hebraico chama-se Bereshit. Bereshit, no princípio. Então lá na Bíblia em hebraico, fala assim, abre aí em Bereshit, que é o Gênesis nosso, tá bom? Então vamos começar. Essa primeira aula é apenas uma aula de um apanhado geral. Nós teremos várias aulas que vão contar sobre a história do povo de Israel após entrar na terra de Canaã. Essa conquista, como foi conquistado? Porque Deus deu a eles aquela terra era deles. Mas não é só por ser deles que seria assim, eles haveriam de conquistar. E nós vamos aprender um pouco sobre esse panorama histórico, geográfico desse momento vivido pelo povo de Israel. Bom, a gente, para poder tentar se localizar, se vocês tiverem alguma dúvida aí, dá um pause e volta um pouquinho, Que a gente está tentando aqui se adaptar a esses novos recursos aí que a gente nunca fez, mas a gente vai conseguir, tá bom? Vamos tentar entender um pouco como que começa essa conquista, como começa esse livro histórico. No Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Gênesis, vai contar a origem das coisas, como foi a criação, como foi o chamado de Abraão para quando Deus chama Abraão e farei de ti uma grande nação e serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão está lá em Gênesis, a gente pode conferir, a gente já estudou sobre isso. E ali começa a ser contada a história, através de Isaac, Jacó, das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. A gente sabe da história de como eles foram parar no Egito, Foi através de José, que foi vendido como escravo para o Egito. Houve fome em toda a região. E ali, ao reencontro de José com o seu pai Jacó, e o Egito vivia naquela época, como José era um governador da época do Egito, vivia uma época muito próspera. E ali eles se estabeleceram ali. Viveram mais ou menos por 430 anos, por volta de 400 anos. Só que com o passar do tempo, vai entrando um faraó e outra dinastia. A Bíblia fala que esse faraó não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Sabemos da história, não vamos adentrar a isso. E nessa saída do povo
lá do Egito, que é contado em Êxodo, né, que a gente conhece das 10 pragas e tal, no final dessa história, quando eles estão já para conquistar, o povo anda 40 anos no deserto. Era para andar 40 anos? Não era. Sabemos que a ida do Egito ali para aquela terra de Israel não leva 40 anos. Mas por causa da murmuração do povo, Deus colocou que eles andassem 40 anos. Toda aquela geração ali morreu e nasceu uma nova geração, em qual só entrou na terra de Canaã. Nós sabemos quem foi? Josué. Vou ajudar. Josué e Caleb. Foram os que entraram. Deixa eu ficar um pouco mais para trás aqui. Eu vi ali que o vídeo tá. Deixa eu já ajeitar aqui, gente. Tô cortando minha cabeça. Agora que eu fui ver. Bom, vamos conhecer um pouquinho da terra de Canaã? Eu tenho alguns mapas aqui. Outra coisa, escola bíblica dominical. Isso quer dizer Bíblia. Isso aí. Tenham sua Bíblia na mão, porque a gente vai ler alguns trechos. Vamos lá. Essa aqui, não sei se dá pra vocês verem aí. Esse aqui é um mapa. Ó, inclusive, isso aqui, ó. Esse aqui é um atlas, tá vendo? Histórico e geográfico bíblico. Eu indico a todos terem um em casa, porque às vezes você tá lendo algo na Bíblia que você, onde que é essa região? E tá aqui. O Atlas, ele não é só mapas, ele tem também a história e o mapa para você correlacionar. Então, assim, eu acho que vale a pena ter um em casa. Quem gosta de estudar a Bíblia, vale muito a pena, né? Esse aqui é muito bom. Deixa eu ver, não sei, a Sociedade Bíblica do Brasil. Dentro de vários mapas tem aqui, ó, nós temos um mapa geográfico da terra de Canaã daquela época. O interessante é que se você for olhar a terra de Canaã, inclusive Deus fala isso em Ezequiel 5:5, que ele fala que colocou Jerusalém, né, no meio das nações. Vamos entender um pouco isso? Vamos lá, eu tenho um mapa mundi aqui. Vou tentar mostrar vocês aqui, ó, mapa mundi. Ó. Dá pra perceber, dá pra ver aí? Temos um mapa mundi. Vamos isolar a parte aqui da América, porque ainda não havia, nessa época, havia só um povo na América do Sul. A América do Norte ainda não tinha sido descoberta, né? Conquistada. Nós vamos nos ligar mais nessa região aqui. Entre 3 continentes, Europa, Ásia e África, tá? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Ó, aqui é o Mar Mediterrâneo, não sei se vai dar pra ver. Aqui é o Mar Mediterrâneo e Israel tá mais ou menos aqui, ó. Se vocês forem reparar, deixa eu ver se dá pra ver isso. Se vocês forem reparar, aqui fica o continente africano, aqui o continente europeu e aqui o continente asiático. Realmente ele está no meio desses 3 continentes. Um local bem estratégico, né? Deus não faria algo que não fosse com um propósito muito grande. Tava na rota entre 3 continentes. Os continentes que tinham grandes civilizações. Naquela época, algumas cidades, as cidades eram conhecidas como cidades-estados. Elas tinham muros em voltas, né? A civilização não é como a gente conhece hoje, mas já havia cidades muito bem fortificadas. O Egito, por exemplo, era uma cidade, na época, top. Vinha avançada em medicina, em construção, na área de construção civil. Então, a gente sabe que nessa época em que nós estamos estudando, por volta de 1400 a.C., foi a conquista de Israel em Canaã, a saída do povo e a conquista. Bom, vamos lá, isso foi só uma introdução para a gente começar na nossa aula. O livro de Josué, visão panorâmica. Josué é o primeiro livro dos denominados históricos das Sagradas Escrituras, já falamos sobre isso. É o primeiro livro que começa a contar a história do povo de Israel, né? São 12 livros históricos, ele vem logo após o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Começa Josué. Data aproximada de 1400
Quem era Josué? Você sabe dizer quem era Josué? Sabe? Josué, a Bíblia fala que ele era filho de Num. Nem sempre ele teve esse nome. Ele se chamava Oséias antes. Foi mudado o nome dele. Moisés mudou o nome dele para Josué, que quer dizer Deus é a salvação. Antes, Oséias era somente a salvação. Eu não sei se na nossa revista, eu acho que não fala sobre isso. E ele nasceu escravo ainda na época do Egito. Mas Josué tinha algo de surpreendente, que eu acho que isso vale muito a pena para nós hoje. Josué andava muito próximo de Moisés. Quem era Moisés na época? Moisés, a palavra fala que foi o homem mais importante do Antigo Testamento, mais do que até Abraão, sabia disso? Eu não sei o texto agora, mas eu posso depois colocar nos comentários aí o texto que fala sobre isso. Moisés trouxe a lei, trouxe a lei a uma nação, ela vamos dizer assim, ela tem como a nossa Constituição, nas leis. Então Moisés foi aquele homem que, por Deus, trouxe a lei para o povo, retirou o povo do Egito. Deus tem promessas, foi o homem que me ajuda aí, que iniciou, né? Que tirou, resgatou o povo ali. Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo da escravidão. E aí vem Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué andava sempre com Moisés, estava sempre próximo. A gente pode em todas as escrituras a gente vai lendo, a gente vê a figura de Moisés junto com a figura de Josué junto com Moisés. E nisso a gente aprende uma coisa muito interessante. Tenha amigos que sejam amigos de Deus. Olha só que coisa tremenda. Porque os amigos que você tem, que são amigos de Deus, eles vão te levar para Deus. Sempre na direção de Deus. Isso é maravilhoso, né? A gente, no nosso ditado popular no Brasil, fala: diga-me com quem andas que eu direi quem és, né? As amizades, elas têm um grande grau de influência na nossa vida. Então, procure ter amigos que sejam amigos de Deus também. Amém? Vamos continuar. Então, tópico 1, ele vai fazer essa visão panorâmica do que o povo de Israel estava vivendo. Como era o mundo na época? Já falamos de 1400 anos, algumas nações eram ricas, né, como o Egito, por exemplo, e Canaã. Sendo que Canaã, vocês viram ali no mapa, você vê que é bem pequenininho? Pois é, Deus não prometeu uma terra gigantesca, mas Deus prometeu uma terra de qualidade. Como diz a palavra, uma terra que mana leite e mel. Era uma terra que estava chamado naquela época de Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Meso, entre, Potâmia, rios. Estava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Vamos dar uma olhada aqui? Eu tenho mais um outro mapa aqui, ó. Ver se dá para vocês verem aqui. Esse é um mapa da Mesopotâmia. Ó, isso aqui pra gente poder se localizar. Tá vendo? Israel tá por aqui, assim. Esse trechinho aqui, tá vendo? Entre os rios, ó, os rios. Esse aqui é o Mar Vermelho, o Egito e o Mar Mediterrâneo. Toda vez que vocês lerem na palavra de Deus, inclusive o nosso texto vai falar sobre isso, que fala sobre o grande mar, ou mar grande, é o Mar Mediterrâneo, tá? Só para vocês localizar. Ou o Mar Salgado é o Mar Morto, na Bíblia sempre quando falar. Bom, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Vamos ler o tópico 1. Propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. A gente já falou sobre isso, né? Agora, o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Como nós falamos, aquela geração ali da murmuração, que só reclamava, Deus dava o maná, Deus dava a água da rocha, Deus dava a coluna de fogo para esquentar a noite, a coluna de fumaça para dar um refrigério durante o dia. Aquela geração ali do deserto já era morta. Agora era uma nova geração que estava ali para conquistar a terra prometida. Estavam com muita fé, com muito ânimo, com muita vontade. Sabe quando você conquista algo que Deus te dá? É maravilhoso, não é? Imagina como que eles deveriam estar naquela época. E com Josué como líder. Aí vem a divisão.
O livro de Josué, ele tem uma clara divisão das tribos. Depois a gente vai falar isso mais pra frente. Hoje é só um panorama geral, lembra disso? Só um panorama geral que a gente vai falar. Então, ali, o capítulo 1 vai falar sobre a preparação da conquista, a conquista mesmo efetiva do capítulo 6 em diante, a divisão da terra, muito interessante, do capítulo 13 em diante. A gente vai falar tudo isso durante as aulas. Hoje é só um panorama geral. E a mensagem final de Josué. Mas antes de começar, eu queria ler para você, antes de passarmos para o próximo tópico dos antecedentes históricos, eu queria ler para você o texto da nossa revista. O texto que era para a gente ter lido no início, mas a gente fez um pouco diferente. Vamos ler lá, preste atenção. Abram aí, acompanhem. 1 Josué, capítulo 1, do 1 ao versículo 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Lembra do grande mar? Mar Mediterrâneo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só que promessa de Deus maravilhosa. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Coisa tremenda, né? Como Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu fico pensando Josué recebendo uma palavra dessa. Que ânimo, que coisa tremenda, maravilhosa. Deus falando: esforça-te, tem bom ânimo, onde quer que tu fores, eu também estarei contigo. Eu acho que deve ter sido um momento maravilhoso na vida ali de todo Israel e principalmente na vida de Josué. Peraí que minha pequenininha aqui, mexe aqui não, tá, meu amor? Que coisa tremenda, gente. A gente pode tirar muitos ensinamentos disso. Quando Deus fala... Ai, meu amor, não mexe aqui não. Gente, a minha pequenininha de 3 anos mexendo no celular. Tá bom, minha princesa? Mexe aqui não, tá? Então, quando Deus fala, irmãos, não tem como a gente não ouvir, não tem como a gente não seguir, não tem como a gente... Olha, a palavra de Deus, quando ela vem ao nosso encontro, ela nos enche de fé, ela nos deixa mais... É Deus, né, na nossa vida. Nós estamos vivendo numa época muito, eu acho que meio que do desconhecido. Nós vamos ver que lá no capítulo, eu gostaria que vocês colocassem isso aí também, na Bíblia de vocês. Lá no capítulo 24, isso não está na revista, mas eu queria acrescentar isso aqui a vocês. No capítulo 24, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Não por ele, mas por todo o povo. É um momento que nós devemos fazer a mesma coisa.
Vamos trazer à memória tudo que Deus fez para nós até aqui. Ele te desamparou em algum momento? Pois é. Então não é agora que ele vai te desamparar. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de quarentena, tempos de uma pandemia vindo por aí e fazendo vídeos, né, tentando nos adaptar a essa nova realidade. Mas o Senhor é conosco. E nós temos aqui, ó, a palavra de Deus que não deixa isso, não deixa a gente ter dúvida disso. Vamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, todos os livramentos, o cuidado, o carinho que o Senhor sempre tem conosco, o grande amor que Ele tem conosco. Vamos trazer à memória tudo que o Senhor já fez por nós. Então, se Ele não falhou até aqui, Ele não vai falhar para frente. Pode confiar. O Senhor vai nos guardar. E logo, logo estaremos juntos aí na Escola Bíblica Dominical para a gente poder se abraçar, né? Porque hoje o abraço está sendo virtual. Um pouco eu sei que é abraço só de longe e o povo brasileiro é muito, né? Gosta desse calor humano. Tá sendo um pouco mais difícil, acho que pra gente por isso. Mas isso vai passar, tá bom? E Josué é responsável também por algo que eu acho imprescindível na vida do servo de Deus. Uma coisa que se chama posicionamento. O que é posicionamento? Nós devemos ter um posicionamento diante de Deus e um posicionamento diante da vida, diante dos outros. Olha só, o Josué foi o autor daquela decisão, daquele posicionamento em que a gente às vezes fala aí para todo mundo, mas vamos ver o sentido real disso? Tá lá no capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 15. Vamos ler o 14 para a gente poder entender o 15. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué falando com o povo. Temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam lá da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento. O povo tinha uma escolha e Josué trouxe aquela escolha para eles. Vocês têm escolha. Quem vocês querem servir? Os deuses? Que eles já sabiam, né? O que tinha acontecido, como o povo era idólatra, como o povo era incrédulo, como o povo murmurava. Mas Josué dá ali um ultimato, digamos assim. Vocês têm uma escolha. Quem vocês vão servir? Porém, aí ele vem a escolha dele, o posicionamento dele. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa serve ao Senhor? Vocês têm esse posicionamento? É tempo do povo de Deus se posicionar em relação a isso. Vamos desligar um pouco as redes sociais e vamos usar ela como um instrumento de evangelização, como um instrumento de boas novas. Hoje tem pessoas que estão vivendo um momento de pavor. A gente lá no trabalho estima que o suicídio vai aumentar muito por esse tempo. Esse isolamento, a mídia que só, né, apavora as pessoas. E tem muitas pessoas sensíveis. A gente sabe que a doença da mente, ela é psicossomática, você passa para o corpo, né? Temos que aproveitar e levar as boas novas. Vamos levar. Eu acho que o momento mais propício da agora é da gente levar o amor, levar a palavra do Senhor, levar o conforto às pessoas. Vamos usar as redes sociais para falar do Senhor, para falar de Jesus. O momento, eu acho que é da gente tornar... eu aprendi uma coisa, não tem nada bíblico nisso,
Mas eu acho que tem muito a ver com os jovens. Tornar desse limão uma limonada. Vamos dizer assim, né? Jovem, tô falando para vocês. Algo que é amargo, eu vou tornar doce, vou fazer uma limonada. Então a gente está vivendo um período difícil. Vamos tornar isso um período para falar mais do Senhor, para evangelizar, para ligar para aquele parente que há muito tempo a gente não fala. E aí, como é que você tá? Poxa, tá... O Senhor te ama. Volta para Jesus se você está afastado. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É a hora da gente ter um posicionamento em relação a isso. Eu não quero me estender muito nessa lição, porque ela é apenas uma introdução do que a gente vai estudar por 3 meses. Então, o que eu quero deixar aqui, as palavras, né? Que Deus tem uma promessa. Assim como Ele teve uma promessa para o povo de Israel e se cumpriu, porque as promessas de Deus, elas se cumprem. Deus tem uma promessa para nós também. Para o povo escolhido, para a igreja escolhida. E nós estamos vivendo o tempo da promessa. O tempo em que as coisas estão se cumprindo. Assim como as coisas estão se cumprindo, Deus também vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Eu quero deixar assim Tem muitas coisas, né? Que a gente faz uma aula, quando a gente planeja uma aula, a gente anota um monte de coisa. Mas não falei aqui tudo, mas eu sei que aquilo que eu falei, Deus tem um propósito nisso, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que abençoe a tua vida, a tua família, as tuas amizades, como já falamos sobre as amizades, e que nessa nova período que a gente está vivendo, um período diferente, né, de cada um nas suas casas, a gente tenha mais tempo de ouvir os idosos e aprender com eles. Moisés já era idoso quando Josué, Josué era jovem, Moisés já era idoso, mas olha a quanto de experiência que Moisés tinha, né, para passar para Josué. Então, assim, é maravilhoso isso, quando a gente para um pouco para escutar. Nós vivemos num mundo de imediatismo, a gente quer tudo para ontem. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena, vamos ler mais a palavra. Vamos ler o livro de Josué. O livro de Josué tem apenas 24 capítulos, tão pequenininho, e os capítulos são pequenos. Vamos ver se essa semana a gente lê o livro de Josué. Topa esse desafio? Estou te desafiando e ao mesmo tempo estou te encorajando a ler o livro de Josué, o qual a gente vai estudar por 3 meses. Amém? Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê direção, sabedoria, discernimento e encorajamento nesses tempos difíceis, tá bom? Até a próxima aula. Agradeço muito a Deus a oportunidade. Desculpa se não ficou muito bom. A gente vai aperfeiçoando aos poucos, tá bom? A gente vai... Todo dia é um dia de aprendizado, tá? A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.